Senhor, que Deus possa te abençoar. Quero deixar ao teu coração uma palavra que se encontra em Salmos 23, versículo 1, que diz assim, no contexto: O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Somente até aí. Ouça com atenção. Aqui neste salmo, o servo do Senhor, por nome de Davi, reconhece aqui deste salmo a autoridade de Deus como pastor na sua vida. Por isso ele se tornou um pastor de ovelhas. Davi tinha 3 armas poderosas para cuidar do rebanho que Deus colocou em suas mãos. A funda representa aqui o altar. A vara representa a correção. O cajado para frear a ovelha. Toda ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Ele não precisa gritar para que ela venha seguir o caminho certo, o caminho correto. O pastor da ovelha, ele conduz o rebanho na frente. Mas em determinada época do ano, é necessário ele ir atrás do rebanho. Por isso, uma das suas armas era a funda, pois quando ele se distanciava de uma ovelha do rebanho, ele usava a sua funda. Mas as pedras aqui eram usadas para alertar e assustar as ovelhas que eram pedras lisas, porque essas não matavam apenas e se machucavam. Davi escolhia aqui as pedras no ribeiro das águas, onde as próprias ovelhas ali passavam e com as suas próprias patas pisavam nessas pedras e se tornavam mais lisas. Lembre-se, a funda representa o altar. Muitas vezes as palavras que são lançadas te machucam, mas não te matam, apenas te alertam para que você não venha sair da posição que Deus te colocou e quer que você permaneça nessa posição. Mas só que existem aqui ovelhas que não respeitam a funda do seu pastor. Por isso é necessário muitas vezes tomar certas atitudes severas para que o bem do rebanho seja feito. Primeiro, o pastor ele fica de olho nas ovelhas. Rebeldes que são aquelas que não escutam seu pastor e vão contra a autoridade que Deus colocou na mão do pastor. Essas são separadas para um particular com o pastor dos pastores, se chama Jesus de Nazaré, Cristo, ou Senhor Deus dos exércitos. O seu pastor chama e diz: vem cá, ovelhinha minha, e quebra a pata dela. Escuta só. Quer andar por outro lado, não quer ouvir a minha voz, está se achando melhor do que todo mundo, está se achando que sabe muito mais do que todo mundo. Deixe o seu pastor quebrar sua pata, ó ovelha rebelde. Escuta aí, depois dessa pata quebrada, a ovelha anda diferente, a ovelha fala diferente. Depois que a sua pata quebra, a sua ovelha, aí sim, pastor te pega no colo, cuida de você, coloca remendo na patinha e dá carinho, dá proteção. O tempo que demora para a pata sarar é o tempo que a ovelha leva para se acostumar com o seu pastor. O jeito que o pastor trata, o jeito que o pastor prega, o jeito que o pastor vai administrar o rebanho que Deus colocou na mão, não do povo, mas sim do pastor. Quando essa pata ficar boa, o pastor diz: a gente vai te soltar de novo. Você não queria fugir. Você não queria andar por lugares perigosos, por outros caminhos. Pode ir agora. Você está totalmente curada e livre. Olha só. E a ovelha verdadeira disse para o seu pastor assim: eu não posso ir. Eu já me acostumei com o seu jeito. Eu já me acostumei de estar no seu colo. Eu já me acostumei com o seu cheiro. Eu já me acostumei em ouvir e obedecer a sua voz. Aí fiquei tão perto que não consigo mais ficar longe do seu pastor. A ovelha que não ouve a voz do seu pastor são aquelas que nunca tiveram a pata quebrada. Pega a visão espiritual aí. Deixa Deus quebrar sua pata.
hoje mesmo, minha irmã e meu irmão. Em Mateus 7,15 diz assim, ó, diz, pelos frutos o conhecereis a árvore. Tá, a vara. Davi precisava aqui retornar com as suas ovelhas para o redil. Ao anoitecer, os bodes ficavam de olho, pois queriam entrar no redil e qualquer preço, a qualquer custo. Então Davi pega a sua vara para descobrir se era ovelha ou se era bode. Então fazia uma fila em frente ao redil. A ovelha atrás dele, colocava a ovelha no meio das suas pernas e com a vara lhes dava uma varada bem forte e batia. Se fosse ovelha, não gritava. Se fosse ovelha, não engolia Se fosse bode, gritava e fazia todo tipo de escândalo, porque é isso que tipo de pessoas que são bodes faz, é escandalosa, é briguenta, é desobediente, é ingrata, é irreverente, é insubmisso. Esse tipo de pessoa não é ovelha, mas sim é bode. Tá, vamos lá. Aqui que entra na vara que representa a correção. A ovelha aguenta a varada, o bode não aguenta, porque morre e faz qualquer tipo de escândalo para não suportar a repreensão que Deus direciona o pastor para a sua igreja. Observe aqui, quem fala mal do seu pastor, só porque foi corrigido pelo seu pastor, é bode. Cuidado, igreja do Senhor. Só porque o seu pastor não te deu o que você queria, ou uma posição que você almejou, não te colocou onde você queria, você diz, vou sair da igreja, eu vou me levantar contra esse pastorzinho, contra essa liderança, eu faço melhor, se eu estivesse lá, eu faria melhor. Olha aqui, se Deus não te chamou para ser líder, fica sentado, aprende. Se não é para você liderar, fica sentado, porque cada um tem o seu chamado, a sua missão aqui nessa terra. Quer mudar? Pode ir, só que vai como ovelha e não como bode que dá trabalho. Vou repetir, quer mudar? Pode ir, só que você vá como ovelha e não como bode que dá trabalho. Feliz é o homem que escuta o seu pastor, pois estar ouvindo Deus, que teme a Deus, teme seu primeiro lugar a Deus, pois são escolhidos, ungidos por Deus e receberam autoridade para cuidar do rebanho, para dar a sua vida pelo rebanho, para sustentar com alimento espiritual, a qual é a sua palavra. O lobo entra no redil vestido de cordeirinho, sem fazer nenhum tipo de barulho. Ele rouba a ovelha, ele não mata a ovelha dentro da igreja, ele leva para fora e vai influenciar esta ovelha e vai matar a ovelha. É por isso que a minha preocupação também, como eu falo nessa palavra aqui, a minha preocupação não é com o lobo, a minha preocupação é com o bode. Por quê? Pega a visão, e porque o lobo, para entrar no redil, para entrar no aprisco, ele precisa estar dentro, se infiltrar, mas o bode já está infiltrado dentro do rebanho de Deus. Então ele está em concordância com o lobo. Primeiro entra vai induzir os outros a errar, pecar, se rebelar, então vai ter o espaço, a brecha para o lobo entrar e vai destruir o rebanho de Deus. E quando chega um lobo vestido de ovelha, ele conversa, aquele tipo de conversa fiado. Ele tira a pessoa da igreja e sai também. O lobo, que é o diabo, está doidinho para tirar você da presença de Deus. Depois de matar, ele vai abrir os seus olhos e você vai ver que você errou. Ovelha que é ovelha, obedece. Ovelha que é ovelha, ouve a voz do seu pastor. Ovelha que é ovelha, ela não foge. Ovelha que é ovelha, ela não abandona. Ovelha que é ovelha, ela não é desertora. Ovelha que é ovelha, ela pede ajuda para o seu pastor. Pois a ovelha depende do seu pastor e ela tem que ficar próxima do seu pastor. Se você não concorda em cuidar da sua vida, depois de Deus tem cuidado da sua vida, dos seus pastores escolhidos para ser ungido, para pastorar o rebanho de Deus aqui na terra, é nessa hora que o cajado entra para frear a ovelha que está querendo sair do rebanho, a ovelha que quer ser bode, quer ser rebelde, para puxar e parar e ela ficar no lugar que tem que ficar. O que é um lobo?
O lobo é disfarçado de inocente. Ele é tipo um cordeirinho escondido no anonimato, sem nenhum tipo de identidade. E do silêncio tem personalidade que vai se infiltrar aos poucos dentro da igreja. Aparenta ser uma coisa que não é. Tem a facilidade de cortar relações, é cativante, ele é mascarado, ele é um véu que aparentemente tem uma santidade, mas é corrupto. Ele não tem nenhum tipo de piedade, ele esconde alguns indivíduos perigosos, ele é cruel, ele é sem nenhum tipo de semelhança com Cristo Jesus, ele é um lobo feroz, uma hora mostra o seu lado mais vil, de pouco valor quando o momento for apropriado. O apóstolo Paulo disse que os lobos velozes surgirão e que não pouparão rebanho de Deus. Atos 20, 28 e 29 nos levam a alertar a igreja para que esteja com os olhos bem abertos, examinando as suas escrituras. Por isso, hoje, eu, como ministro da palavra do Senhor e Salvador Jesus, eu não aconselho adular o rebelde, ovelha que não aceita a correção do seu pastor, que não leva ao engano, que vai impedindo, que vai ali sendo desobediente, que vai impedindo o crescimento da igreja, tanto físico ou espiritual. A verdade dela deve ser dita para as pessoas que amam, deve corrigir, repreender os amados ali que são rebeldes, atar a ferida com óleo e com vinho. No livro do provérbio diz: o que abandona a correção, o que odeia a repreensão é estúpido. Se é prudente, se abre para a correção. O que atenta para a repreensão lucra com isso. Por favor, pegue a Bíblia e leia em Hebreus 12, 11 e Hebreus capítulo de número 13, versículo 17. Isso não significa que Deus não está preocupado com o seu bem-estar. Ele se mostra como um verdadeiro Pai e com uma verdadeira disciplina. Eu louvo a Deus por sua vida, que está vendo esse vídeo agora, está escutando essa palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo.